Dorival revolucionou o Flamengo ou há alguma herança do seu antecessor, Paulo Souza? Dorival mudou tudo, não pegou base nenhuma, chegou e fez um grande time logo de cara. Vamos falar sobre isso? Vamos tentar abordar as diferenças entre o trabalho do Dorival e do Paulo Souza e também falar do aproveitamento de cada um dos treinadores e do desempenho, né, na verdade, de cada um dos treinadores em cada aspecto do jogo pelo time do Flamengo. Vem comigo aí se você quiser ver a comparação entre os dois treinadores que o Flamengo teve, no caso tem um e teve o outro, ao longo desta corrente temporada, tá bom? Então deixa o teu like aí e vem comigo. Você tem interesse em escutar os meus comentários táticos, né? Escutar comentários táticos durante as partidas do Flamengo? Pois é, eu presto esse serviço para os membros deste canal. Então, membros do canal do Falso 9 podem nos apoiar, né, com R$ 5 por mês, e isso lhes dá direito a fazer parte do canal de Telegram, onde eu faço a transmissão das partidas. Lá você pode participar tanto do chat comigo, pode interferir na pauta, dar sugestões na pauta aqui do canal e também escuta os meus comentários em áudio durante os jogos do Flamengo. Tem interesse? Então clica aí no link que está na descrição do vídeo. Afinal de contas, o que mudou no Flamengo do Dorival? Né? O que mudou entre o que era o Flamengo do Paulo Souza e o que é o Flamengo do Dorival? Além, lógico, de questões anímicas, questões de confiança, questões técnicas dos atletas, além de todas essas questões menos mensuráveis, né? Até questões de treinamento, que a gente não está no dia a dia, então não pode afirmar nada. Então, além de todos esses temas menos mensuráveis, vamos falar um pouco sobre o que mudou com o Dorival. Né? É importante a gente ressaltar que entre um e outro existiram diferenças também, né, de missão. Né? Um chegou para fazer uma implantação de um trabalho de longo prazo, o outro veio para tentar já ganhar uma taça na temporada e está sendo muito melhor sucedido nessa tarefa. Né? Então, não há dúvida sobre qual time joga mais, mas vamos entender o que mudou, né, em estrutura tática e também os números de desempenho de cada treinador. Vamos lá? Bom, como era a escalada do Flamengo? Né? Será que já mudou muito o time titular? Então, o goleiro era o Hugo, né? O Santos veio a chegar e logo se lesionou. Rodrigo Caio, agora fora por lesão, né? Mas seria titular do time atual. Davi Luiz e Felipe Luiz, o time jogava com uma linha de 3 em saída de bola, apesar de se defender com 4 homens na última linha. E ficava com 2 volantes fixos à frente dessa saída, que eram Arão, que já saiu do clube, e João Gomes. O Bruno Henrique jogava como uma espécie de ala esquerda, mas na verdade ele era um ponta, né? Então, à frente desse lateral base, existia um ponta, que era o Bruno Henrique, que estava o tempo todo no ataque, mas fazia só basicamente esse corredor lateral do campo, pouco transitava pelo centro da área. Pelo outro lado, quem fazia essa função era um lateral, o Mateuzinho, né, que tinha uma função muito mais de construção. Atrás do Gabriel tinha o Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Everton baixando bastante para apoiar os volantes na construção. E o Arrascaeta bem livre, uma ação bastante livre que ele tinha na época, como quase que um avançado aí do time, atrás do Gabriel, né? O Pedro no banco na época. O Pedro que tem sido o grande destaque do time nos últimos jogos aí. Ou até na era Dorival, né? Como é escalado hoje, né? Então, aliás, você pode ver, né, clicando aqui no banner, você pode assistir o vídeo que eu publiquei ontem a respeito de cada detalhe do time do Dorival. Né? Aqui a gente vai abordar semelhanças e diferenças de cada um. Então, o time mudou aí em 3 jogadores, né? 7 jogadores continuam iguais e 3 mudaram. Né? Já mudou bastante o time e o elenco, principalmente de lá para cá, uma reformulação enquanto a temporada acontece. Então, o Flamengo saía jogando com o Paulo Souza numa linha de 3, né, com um lateral esquerdo, Felipe Luiz, o Davi Luiz, e pela zaga direita aqui o Fabrício Bruno, aqui quem estava era o Arão, que também fez essa função ao longo do ano,
o Rodrigo Caio, e à frente 2 volantes, né? Aqui estava o Andrés Pereira e Thiago Maia, o Andrés Pereira e João Gomes. Então, esses volantes tinham o objetivo de sair por dentro, o que não acontece, né, no sistema do Dorival Júnior. Aqui, olhando de forma mais ampla, a gente tem uma fotografia muito parecida com isso aqui que eu mostrei no campinho para vocês, né? Esse aqui é o primeiro jogo da Libertadores contra o Sporting Cristal. Flamengo, a sua saída de 3, seus 2 volantes, os seus pontas, né, abertos, e 2 meias atrás de um atacante, né? O Pedro muito fora do time nessa época. Como sai jogando hoje, né? O time não sai mais com aquela linha de 3 praticamente, é muito raro. Faz a saída sustentada com os 2 zagueiros, os 2 laterais e um só volante. O time lateraliza muito mais o jogo. O time dá muito mais passe lateral, até mais assertivo nos passes, não tem obrigação de girar. Esse homem, né, o volante, não tem obrigação de girar e fazer um passe vertical, né, como tinha na época do Paulo Souza. Também faz a saída de 3, só que com o goleiro, avançando o Felipe Luiz, por exemplo, que fazia esse homem aqui na época do Paulo Souza. O time do Dorival acaba conseguindo fazer várias saídas longas e o time do Paulo Souza chegou a padecer por isso em alguns jogos, né? Como, por exemplo, na própria primeira partida da final do Carioca, quando o Fluminense conseguiu quebrar bastante o ritmo do jogo, porque o Flamengo não tinha opção de bola longa quando o Bruno Henrique não estava em campo, uma vez que o Pedro acabou ficando muitas vezes no banco também, né? Então, o time que tinha chegou a ter essa dificuldade em alguns jogos, o time do Dorival não chegou a ter essa dificuldade, porque logo que o Bruno Henrique se lesionou, ele implantou a titularidade do Pedro. Aqui, né, como o Flamengo atacava, mantinha-se a estrutura, mas o time avançava em campo, os dois volantes se afastavam um pouco, né, para fazer esse jogo mais apoiado na zona da bola, e dava-se a amplitude, né? A amplitude era muito presente o tempo inteiro no jogo, para abrir a defesa adversária para passes verticais, que era a grande matriz do time. Hoje é muito comum a gente ver o time com bem menos amplitude, né? Aqui as dinâmicas de terceiro homem, então eventualmente, por exemplo, essa bola viria no Gabriel, o Everton se projetaria para receber a bola do Gabriel. Isso era muito comum no time do Paulo Souza. Era uma tentativa mais coordenada, um sistema um pouco mais complexo, tanto que acabou não dando resultado a tempo. Aqui um dos grandes problemas do time era como ele construía, né? Esse ala, esse ponta esquerdo, ele era um jogador, um atacante, né? Era o Bruno Henrique. Então ele atacava muito espaço e atrás dele ficava o Felipe Luiz. Entre os dois sempre ficava um grande espaço vazio. E aí, quando esse passe era errado, como foi o caso desse lance, quando esse passe não entrava, o time tomava um contragolpe por esse setor, porque tinha muito espaço ali. Hoje ele constrói com um jogo mais apoiado, né? E tenta fazer a aproximação do lado do campo, né? Um jogo mais de aproximação do lado do campo. Um outro detalhe é que atualmente o Flamengo tem uma referência, né, no ataque, o que ajuda a nivelar a defesa adversária para o Gabigol poder ser melhor utilizado para atacar as costas dessa defesa, né? O Gabigol jogando sem um outro atacante, jogando como um único atacante, ele tem muita dificuldade, porque ele não sabe fazer esse pivô, não sabe dar esse apoio frontal que a gente chama, e acaba não conseguindo atacar as costas da defesa, porque a defesa acaba ficando sem outra referência além dele. Então ele precisa muito desse outro jogador. Agora, com companhia, ele está melhorando bastante o desempenho, apesar de perder muitos gols. Como defendia, muito parecido como defende hoje, né? Era um pressing aqui individualizado. Hoje é uma estrutura um pouco mais fixa, de 4-3-3, e antigamente o time já subia completamente uma marcação individualizada nessa marcação alta, então não existia uma dinâmica, uma matriz tão obrigatória do time só poder sair pelo corredor central, né? Hoje o Flamengo do Dorival, ele praticamente obriga, né, os adversários a saírem por dentro, né, tentando fechar o passe por fora o tempo inteiro. E ele o time se posicionava em 2 linhas de 4, né? Então era muito claro as 2 linhas de 4 quando o time tinha que defender num bloco mais baixo ou num bloco médio. Hoje é um 4-1-4-1, né? Até um 4-2-4-0 o time reserva implanta. Uma coisa que a gente via eventualmente era uma linha de 5, né? Especialmente quando o Lázaro jogava,
Então criava-se um zagueiro da sobra e o Lázaro entrava aqui para fazer uma linha de 5 defensiva. Isso não acontece mais também com o Dorival, né? Aqui era aquele grande problema que a gente falou, né, do ponta avançar demais e o lateral base não conseguir ir, então tinha esse defeito. Com o Dorival a gente tem uma marcação mais fixa, com 3 homens na frente, não exatamente aquele pressing daquela marcação individual, como eu mostrei para vocês, apesar de ter semelhanças, não é exatamente a mesma coisa, até porque a orientação da marcação atual é que o adversário saia jogando por fora, né? E o time, quando consegue recompor em bloco baixo, ele marca num 4-1-4-1. Seja com o time reserva, onde os pontas recompõem por fora, seja o time titular, onde os segundos atacantes ou meias recompõem por dentro e esses médios recompõem pelo lado, né? Então acaba formando esse 4-1-4-1, que é uma estrutura defensiva diferente da estrutura defensiva que tinha o Paulo Souza. Quando recebe bola longa, o time acaba se encontrando num 4-3-3 e aí esse lateral é obrigado a saltar a pressão na zona da bola, né? Então o time fica com o meio de campo curto, que é aquilo que eu sempre falo, né? O time acaba tendo meio de campo curto e ficando mais exposto a inversões de jogada e gerando espaços no lado oposto. E aí gera a necessidade do salto de pressão do lateral. Então essa é uma das grandes diferenças defensivas. Vamos comparar os dados, né? Lembrando para vocês, né? Eu comparei os 18 últimos jogos do Paulo Souza, que foram basicamente só em Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, e os 18 jogos até aqui do Dorival Júnior, né? O Dorival leva bastante vantagem em vários números, especialmente ofensivos, né? Ele tem muita vantagem, são 18 jogos inteiros, então fica bem clara a diferença, né? Com o Paulo Souza eram 29 gols, com o Dorival 36, sofreu só 12 o Dorival. O Paulo Souza sofreu 17, né? Também ficou muito tempo sem goleiro, isso é preciso ser dito, mas cedeu mais chances, né? Então o time do Paulo Souza cedeu 67 chances no período, do Dorival 57. Lembrando que aqui estão inclusos os últimos 3 jogos do Paulo Souza, né? Onde foi demonstrado uma desmobilização do time, né? Digamos assim. Posse de bola muito parecido, passes certos, né? Aquilo que eu falava para você, o Paulo Souza acabava obrigando que o time saísse jogando por dentro, né? Ele tinha essa vontade pelos seus conceitos de jogo. O Dorival sai jogando mais lateralmente e por isso arrisca menos os passes e o time acaba tendo um percentual de passe maior. Chances de gol no período, né? Um pouco mais para o Dorival, 135 contra 122. Conversão das chances, né? Aí o Dorival começa a levar vantagem pelo aproveitamento técnico dos jogadores também, né? 27% contra 24%. Só que o XG de cada treinador pelo número de gols aí marcados é até próximo do que o time criou. Então o time do Dorival cria realmente muito mais do que criava o time do Paulo Souza. Finalizações, o time do Dorival finaliza muito mais, né? 280 finalizações em 10 jogos, enquanto o Paulo Souza finalizou 229 vezes em 10 jogos. Cruzamento, número praticamente igual. Eficiência de ataques posicionados, ou seja, quando o time está posicionado para atacar, 13% das vezes o time do Dorival finaliza, 11% das vezes finalizava a gol o time do Paulo Souza. Então melhora o time do Dorival. Passe-chave preciso, 98 no período com o Dorival, de 18 jogos, e 78 no período do Paulo Souza, com essa quantidade de jogos, né? Percentual de contra-ataques com finalização, 16% Paulo Souza e quase o dobro do Dorival, né? O contra-golpe do Dorival, de contra-golpe é bem menos, mas é muito certeiro, né? Muito assertivo no contra-ataque, o time do Dorival Júnior. Bolas perdidas no próprio campo, né? O time do Dorival perde mais bolas no próprio campo, 209 contra 191. Entradas na área, o time do Dorival pisa na área, como diria o outro, 337 contra 280. Conversão de chances do adversário, né? Os adversários convertiam 25% das vezes contra o time do Paulo Souza e só convertem 21% das vezes no time do Dorival. Isso também diz respeito a goleiro, né, gente? É preciso ser dito isso. O Paulo Souza, por opção própria até, né? E esse é um dos grandes pecados dele, acabou tendo muita dificuldade com o goleiro.
Número de desarme, né? O time do Paulo Souza desarmava muito mais do que o time do Dorival, 665 contra as 590, o percentual de desarme certos igual. Bolas recuperadas no campo do adversário, o time do Paulo Souza também bem melhor, com 203 contra 191 do Dorival. Finalizações do adversário, né? O time do Paulo Souza sofria menos finalização do que o do Dorival. Cruzamentos do adversário, número muito equilibrado entre os dois. Eficiência de ataque posicional do adversário, o time do Paulo Souza só sofria 9% de eficiência do adversário, o time do Dorival 10%. O XG do oponente, ou seja, gols esperados pelo oponente. O número do Dorival é melhor, apesar de defensivamente os outros números do Paulo Souza serem melhores, esse número do Dorival é melhor. Eficiência do contra-ataque adversário, o time do Paulo Souza defendia melhor contra-golpe, mas o número é muito parecido. Entradas na área do adversário, número muito próximo, mas melhor também o número do Dorival. Então vocês podem ver, basicamente, ofensivamente, né? Isso é até uma surpresa para mim, a parte defensiva, né? Ofensivamente, o time do Dorival produz muito mais, que isso eu acho que é muito óbvio. Defensivamente, o time do Paulo Souza tinha virtudes que não eram tão perceptíveis, né? Assistindo os jogos nessa reta final. A grande verdade é que a fase final do trabalho do Paulo Souza gerou uma grande desmobilização que prejudicou todos os indicadores e também a imagem que o próprio treinador deixou no período, né? Não foi todo o período que foi ruim, mas óbvio que não há comparação entre os trabalhos, né? O trabalho do Dorival até aqui muito melhor, porém é preciso ser dito que a missão que cada treinador teve era muito diferente, né? O Paulo Souza chegou para um trabalho teoricamente de 2 anos de reformulação, onde ele foi obrigado a conviver, a caçar, né, os seus próprios jogadores para reformulá-los, ou seja, ir para a caça junto com a caça, né, e convencê-la a caçar junto a ele, né? Então não é tão simples, não é nada simples, né? Não é comum também isso no futebol, e isso prejudicou bastante o trabalho dele. Dorival chegou já para resolver, para dar um jeito imediato, e é menos complexo tentar fazer esse tipo de trabalho, em que pese ele está fazendo muito melhor do que o Paulo Souza, está sabendo gerir o grupo muito melhor, está sendo um trabalho muito, muito melhor, sem comparações, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham. E eu fui.